Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para nossa quarta aula. Já foi conceito, introdução sobre o empreendedorismo, já passamos pelo empreendedorismo pessoal, já passamos pelo empreendedorismo empresarial, que ali vocês vão ter aquela atividade bem diferente e, e uma atividade que vai conseguir despertar em vocês, eu tenho certeza, uma busca por algumas respostas mais elaboradas, mais profundas, para que vocês possam realmente ter uma noção do empreendedorismo empresarial, tá? A importância de se empreender. Porque hoje nós temos muitos empreendedores, tá? Empresariais, mas a responsabilidade social, tá? Diante do, do empreendedorismo, diante das pessoas e tal, ela às vezes não fica muito distante daquilo que realmente é o propósito do empreendedorismo, que é o propósito de criar empregos, que é o propósito de tirar pessoas, às vezes, de uma situação, de uma realidade escassa, de baixa renda, para de repente dar uma condição para essa pessoa, além de ter um trabalho e garantir o básico para ela, mas dar condições para que ela cresça, para que ela aprenda, proporcionar para essa pessoa cursos. Lógico que nem todo mundo, nem todos os colaboradores, eles têm esse interesse. Mas dá essa opção, sabe? Dá essa opção dele poder crescer, dele poder aprender, dele poder sair de uma realidade muito abaixo para ir para uma realidade muito acima. Porque muitas pessoas, tá? Muitas pessoas, elas têm capacidades incríveis, elas têm habilidades incríveis, mas elas vivem num ambiente, elas vivem numa realidade que acaba sufocando e desperdiçando, tá? Aquelas habilidades que ela tem que poderiam gerar frutos incríveis e muito bons, tá? Então, o empreendedorismo social, ele visa empreender para quê? Pessoas de baixa renda, ou de repente pessoas, por exemplo, tem até no material de vocês, que tem o projeto Tamar, que é um projeto para garantir a não extinção das tartarugas marinhas, tá? É para proteger as tartarugas marinhas. É um projeto que sim, dá emprego para as pessoas, mas é um projeto social, não é uma empresa com fins lucrativos, tá? Ela é sem fins lucrativos, porém com também gerando, de certa forma, empregos e tudo mais. Esse tipo de empreendimento social nem se, visa, na verdade, gerar lucros financeiros para a sociedade, tá? Para quem está envolvido, não para o dono da empresa, mas sim para as pessoas, para a comunidade, para o seu bairro, para aquelas pessoas que são beneficiadas por aquele projeto social. Um exemplo prático que a gente tem é a Lefan, que é onde vocês estudam. É um projeto que não tem fins lucrativos, mas que gera empregos, que dá oportunidade de vocês, faz essa ponte entre vocês e as empresas para garantir o primeiro emprego de vocês. O pessoal que voluntaria para ensinar vocês. Tem uma série de fatores ali, mas é para quê? É para beneficiar a pessoas e uma sociedade, um bairro e uma comunidade. Não é uma empresa com fins lucrativos. Basicamente é isso. Vocês vão ver ali no material de vocês. Vocês podem pesquisar lá no Google algumas coisas, coloca empreendimento social. Vai ter bastante, vai ter um leque bem grande ali, mas não tem muito o que se falar, tá? A gente tem mais exemplos do que se falar sobre esse assunto. Vocês vendo logo esse exemplo da Lefan, vocês vão compreender o que é um empreendedorismo social, certo?
Deixei algumas atividades também. Espero que vocês sejam curiosos sobre esse assunto empreendedorismo. Espero que vocês prestem bem atenção lá naquela aula de empreendedorismo empresarial sobre a responsabilidade, ser visionário, tá? Ser visionário, ser corajoso. Por quê? Porque tem muita gente que depende único e exclusivo de poucas pessoas que são visionárias, corajosas e desenvolvem competência, tá? Então, se vocês pretendem ter o seu próprio negócio, busquem um aperfeiçoamento, busquem desenvolver o autoconhecimento em si mesmo, para que seja uma caminhada assim menos dolorosa. Empreender é como diz lá no conceito onde a gente falou, é executar tarefa difícil e trabalhosa. Por quê? Porque a responsabilidade cai em cima da pessoa que está empreendendo, tá? E é o teu sonho muitas vezes, é aquilo que tu sonhou a vida toda. Vocês a vida toda não, porque vocês são novinhos, mas enfim. Daqui a pouco vão desenvolver esses sonhos. E é importante que vocês nunca esqueçam da responsabilidade social que é empreender, criar empregos. Ser essas pessoas corajosas, sabe? Ser essas pessoas que vão defender uma maioria que às vezes necessitada, não tem condições, não enxerga saídas. De repente não tiveram as mesmas oportunidades que vocês estão tendo, ou quantas mais oportunidades vai surgir na vida de vocês. E também coloquei ali no textinho, no material, o quanto, tá? O quanto você pode empreender às vezes dentro da sua casa. Você pode empreender na sua rua. E não só de empreender, de pôr um negócio com fins lucrativos, mas de empreender socialmente. Específico dessa aula que a gente está falando. De como existem pessoas, crianças, sabe? De repente, assim, ó, quantas mães na tua rua que precisariam trabalhar, mas não têm onde deixar as crianças, sabe? Quantas mães que poderiam estar trabalhando para aumentar a renda da família, para poder dar uma educação melhor para os seus filhos, colocar um alimento melhor na mesa, mas elas não conseguem trabalhar porque elas precisam ficar com os filhos em casa. Por que não montar uma associação ali para cuidar dessas crianças? Pegar pessoas que de repente possam trabalhar por menos, em vez dessa pessoa a mãe pagar R$ 800 numa escolinha, R$ 600 numa escolinha, paga 300, sabe? Porque a maioria das mães, elas não trabalham porque não compensam. Um salário hoje, por exemplo, de caixa de supermercado é R$ 1.200. Tira desconto, INSS, aquela coisa toda, mais o transporte, não sobra nem R$ 1.000. Aí tem que pagar R$ 800 de escolinha para passar o dia todo, ainda ter todo o transporte de levar. E se vocês não sabem, mas escolinha, além da mensalidade, exige um monte de outras, demanda um monte de outros gastos que durante o mês. E aí o que acontece? Muitas mães não conseguem trabalhar. Não vale a pena, não compensa trabalhar. Mas, de repente, faz uma associação, pega uma casa que é segura, pega ali 2, 3 crianças, uma pessoa cuida, e a mãezinha, uma paga 200, outra paga 300, outra paga 250, sabe? E aí, e essa pessoa se responsabiliza de passar o dia com essas crianças. Lógico, é uma função que exige muito cuidado, muita responsabilidade. Então, não pode ser uma pessoa, tem que ser uma pessoa capaz, capaz, competente e responsável para ficar com essas crianças. Idosos. Quantos idosos na sua rua ou no seu bairro que passam necessidade, que de repente pode se montar algo para cuidar desses idosos? Quantas pessoas, as próprias mães que de repente não podem trabalhar fora, mas que de repente faz ali uma associação, a fulana faz marmita, então faz propaganda da marmita, né, quem é que quer comprar. A outra pessoa vende um produto, um cosmético,
sabe montar uma rede de contatos, montar uma rede de estruturar algo que possa gerar renda para essas pessoas necessitadas, gerar renda para que essas pessoas possam poder, colocar o alimento decente na sua mesa, pagar a sua luz, pagar o seu aluguel, sabe? Então, assim, essa responsabilidade social de pessoas, de nós pessoas, que nós temos condições melhores. Quando eu digo condições melhores, não é que está sobrando grana, não é que se ganha bem, porque qual que é o problema da maioria das pessoas? Elas pensam assim, tem muitas pessoas que eu ouço dizer assim, quando eu tiver bem de vida eu vou doar a cesta básica, eu vou ajudar. Não, você precisa dividir aquele pouco que tu tem. Não que tu vai pegar o teu salário e vai dividir, tu entende? Mas o pouco de conhecimento que tu tem, tu pode dividir. O pouco de tempo que tu tem, tu pode dividir. O pouquinho que tu acha que não é nada para uma pessoa, é muito para outras. Então você precisa despertar isso em ti, essa responsabilidade, e entender que tem muitas pessoas que, além de elas viverem numa situação bem precária, isso acaba deixando essa pessoa presa, tá? Presa mentalmente, e ela não consegue enxergar saídas, sabe? Então, uma conversa, uma palavra de esperança, uma palavra amiga. Eu sei que eu tô usando essa aula, por quê? Para falar isso para vocês. Porque não tem como uma pessoa ser um empreendedor social se ela não ter essa empatia pela pessoa que é necessitada, por aquela comunidade que não tem saneamento, que não tem água, que não tem luz, sabe? Não tem como uma pessoa largar a vida dela para de repente usar o tempo dela, o pouco de conhecimento que ela tem, para esse fim, se ela não tem aqueles valores, aquela responsabilidade social, aquele amor ao próximo, sabe? E isso que eu quis dizer antes, assim, realmente, tu não precisa ter grana, tu não precisa, o teu salário é pro teu sustento, é pra te estudar, é pra te comer, é pra te alimentar, né? Mas se tu tem um pouquinho de tempo, um pouquinho de conhecimento, qualquer coisa que tu tiver, divide, tem essa empatia, tem essa inconformidade, em relação à situação de outras pessoas. Às vezes tu pode estar dizendo, puxa vida, tu tá falando isso, mas tu não sabe da minha realidade. Às vezes a gente come arroz e feijão e ovo, tu entende? E é justamente isso que eu quero te dizer. Tu tá tendo uma oportunidade que outras pessoas não estão tendo. Então aproveita esse tempo que tu tá aí estudando, que tu tá te preparando, tu tá começando a tua vida profissional. Tem para olhar para tua família de uma forma diferente. Às vezes é duro, sabe? Família é dureza, mas assim, ó, o que que tu pode fazer dentro da tua casa para melhorar? O que que tu pode fazer de repente para ajudar o teu pai, a tua mãe? Qual que é o conhecimento que tu pode passar para o teu pai e para tua mãe? Qual que é a palavra de esperança, de motivação que tu pode passar para tua mãe e para o teu pai? Qual que é o conselho que tu ouviu, uma dica que tu ouviu na rua, que tu pode passar para tua mãe e de repente despertar nela algo que vá motivar ela a seguir em frente, a buscar mais, sabe? Eu sei que isso é possível. Eu sei que isso é possível. A maioria das famílias, elas têm problemas porque se divide. Porque tu acha que a tua mãe podia fazer mais por ti, o teu pai tem obrigação de fazer mais por ti, daí de contrapartida a tua mãe e o teu pai esperam que tu, como filho, faça mais por eles, e acaba todo mundo olhando para o seu próprio umbigo e não fazendo nada, um pelo outro. Então, assim, a gente precisa parar de olhar para o nosso próprio umbigo, por mais que a gente necessite de coisas, e olhar para o próximo. Olhar para a pessoa que está na nossa frente, olhar para a pessoa que está do nosso lado. E ter essa perspectiva de que, de repente, tu possa ser aquela pessoa que vai proporcionar com a tua inteligência, com o teu conhecimento, com o teu esforço que tu tá fazendo agora, sabe? Tu vai entrar daqui a pouco dentro de uma empresa e tu vai aprender tanta coisa.
sabe? Quantas pessoas de repente vão poder se beneficiar, sair de uma realidade terrível por tua causa. Porque tu estudou, porque tu buscou conhecimento, porque tu buscou se aprimorar, porque tu batalhou e cresceu intelectualmente e tem ideias e é criativo e pode, enfim, proporcionar isso para outras pessoas. E eu não falo de dinheiro, eu falo de conhecimento, de tempo, sabe? De ideias, de criatividade e de botar a mão na massa e fazer. Sair do sonho para a ação, sabe? Mostrar para a pessoa. Você pode mostrar para as pessoas que tu pega uma ideia, tu pega um sonho e tu vai lá e transforma em algo que produz bons frutos, que produz coisas boas, alegria na vida das outras pessoas. Isso é empreender, tá? Isso é empreender. Eu acho que eu consegui nessa última aula passar para vocês o quanto o risco, a coragem, ser visionário, o quanto toda essa questão de ser tão difícil empreender, tá? Pode ser algo assim grandioso, por menor que seja o teu negócio, certo? Obrigada, gente. Temos mais conteúdo pela frente, outros assuntos e a gente vai falando. Dúvidas sobre as atividades, dúvidas sobre as tarefas, é só perguntar que a gente ajuda vocês, tá bom?